Imagine estar no meio de uma tempestade, as ondas se erguendo como muralhas ao seu redor, o vento rugindo nos seus ouvidos. Agora, imagine saber que tudo isso está acontecendo por sua causa. Não porque você foi descuidado ou fez algo errado no momento, mas porque decidiu ignorar uma ordem clara, uma missão que sabia ser sua responsabilidade. Essa é a história de Jonas, mas, se formos honestos, é também a história de muitos de nós. O livro de Jonas é curto, apenas 4 capítulos, mas sua mensagem é imensa. É como aquelas histórias que, em poucas palavras, desvendam grandes verdades sobre quem somos e como nos relacionamos com Deus, com os outros, talvez o mais desafiador, com nossos próprios preconceitos e medos. Jonas era um profeta, escolhido por Deus, e sua missão parecia simples: ir até Nínive, a capital de um império cruel, e anunciar que seus pecados tinham chegado ao limite. Deus os avisaria antes de agir, oferecendo-lhes uma chance de arrependimento. Agora, vamos ser justos, se Jonas fosse chamado para falar a um povo que ele amava, isso não seria um problema. Mas Nínive? Eles eram os inimigos. Eles eram os opressores. E Jonas, como muitos de nós faríamos, deixou que suas emoções decidissem por ele. Ele pegou um navio, mas na direção oposta. A cena que se desenrola a partir daí é digna de um filme. Jonas está a bordo do navio, tentando fugir de Deus, uma tentativa que já soa irônica por si só, considerando que estamos falando do Criador do Universo. Então, Deus envia uma tempestade. Não uma chuva qualquer, mas uma tempestade que ameaça partir o navio ao meio. Os marinheiros, homens acostumados a lidar com o mar, entram em pânico. Eles oram aos seus deuses, lançam carga ao mar e fazem de tudo para salvar o barco. Até que percebem, há algo de sobrenatural acontecendo aqui. E Jonas, o profeta fugitivo, sabe disso melhor do que ninguém. O detalhe fascinante é que, mesmo em sua fuga, Jonas não consegue escapar de sua identidade. Ele é questionado pelos marinheiros, e sua resposta é cheia de contradições. Ele diz: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Mas, ele está fugindo desse mesmo Deus. Isso nos leva a refletir: quantas vezes proclamamos nossa fé, mas nossas ações mostram o contrário? Jonas sabia quem Deus era, mas naquele momento, ele escolheu ignorar. No auge do caos, Jonas faz algo surpreendente. Ele se oferece para ser lançado ao mar, assumindo a responsabilidade pela tempestade. Imagine isso: o homem que estava fugindo de sua missão agora aceita enfrentar as consequências de seus atos. Os marinheiros, relutantes no início, acabam cedendo. E o mar? Instantaneamente, se acalma. Isso não só impressiona os marinheiros, que passam a temer o Deus de Jonas, mas também nos ensina que, mesmo em nossos erros, Deus pode usar nossas ações para impactar outros. Agora, a parte mais intrigante da história: Jonas não se afoga. Deus envia um grande peixe para engoli-lo, e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. É aqui que vemos o início de sua transformação. Isolado, literalmente nas profundezas, Jonas faz algo que deveria ter feito desde o início: ora. Sua oração no capítulo 2 é uma mistura de arrependimento, reconhecimento da soberania de Deus, finalmente, gratidão pela salvação. E aqui está algo curioso: o que acontece depois disso? Jonas é vomitado em terra firme. Não há cerimônia, não há aplausos. Apenas um recomeço. E a ordem de Deus permanece: vá a Nínive e proclame a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedece. Ele percorre a cidade, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. É uma mensagem direta, sem rodeios. E algo extraordinário acontece. Os ninivitas, do maior ao menor, incluindo o rei, acreditam em Deus. Eles se arrependem, jejuam e clamam por misericórdia. E Deus, em sua infinita compaixão, os poupa. Mas você pensaria que esse seria o final feliz da história, certo? Jonas cumpriu sua missão, o povo se arrependeu, Deus demonstrou graça. Mas Jonas não está feliz. Ele está irritado. Ele se senta fora da cidade, esperando, talvez, que Deus mude de ideia e destrua Nínive de qualquer forma.
É aqui que vemos o verdadeiro conflito interno de Jonas. Ele não fugiu apenas por medo ou por desobediência. Ele fugiu porque sabia que Deus é misericordioso, e ele não queria que os ninivitas fossem perdoados. Para Jonas, a justiça parecia mais importante que a graça. E Deus, pacientemente, ensina Jonas mais uma vez. Ele faz crescer uma planta para dar sombra ao profeta, mas no dia seguinte, envia um verme para destruí-la. Quando Jonas lamenta a perda da planta, Deus lhe faz uma pergunta que ressoa até hoje: você tem pena de uma planta, que nem plantou nem fez crescer, mas não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Essa pergunta é o coração do livro de Jonas. Ela nos força a confrontar nossas prioridades, nossos preconceitos e, acima de tudo, nossa visão de quem merece a graça de Deus. Jonas queria que a justiça prevalecesse sobre a misericórdia. Deus, no entanto, mostra que sua graça está disponível até para os mais improváveis. E talvez seja aí que nos encontramos nessa história. Quantas vezes julgamos, resistimos ou colocamos limites ao amor de Deus? Quantas vezes fugimos de nossos chamados por medo, egoísmo ou preconceito? Jonas é um espelho. Ele nos lembra de que, mesmo quando somos teimosos, Deus não desiste de nós. Ele nos persegue, não para nos punir, mas para nos transformar. O livro de Jonas não é apenas sobre um profeta e um peixe. É sobre um Deus que vai até os confins da terra e do coração humano, para resgatar, redimir e ensinar. É sobre nos desafiarmos a ver o mundo com os olhos de Deus, olhos que enxergam além dos erros e veem o potencial para a redenção. E, talvez, a maior lição seja esta: nossa missão não é sobre nós. Não é sobre nossos sentimentos, nossos medos ou nossas preferências. É sobre sermos instrumentos nas mãos de um Deus que está sempre trabalhando para trazer luz onde há trevas, esperança onde há desespero e vida onde há morte. Então, da próxima vez que você sentir vontade de fugir de algo que sabe que Deus colocou em sua vida, lembre-se de Jonas. Lembre-se de que a graça que você recebeu também é destinada aos outros, mesmo aqueles que você acha que não merecem. E, acima de tudo, lembre-se de que Deus não está apenas interessado no resultado final. Ele está interessado em transformar você no processo. Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.